Gente, eu juro, era pra você não arrumar isso comigo. Mas meu celular, como ele tá bom, pra ir pra escola, não arruma isso comigo pra ir pra escola. Ele tirou tudo, ele apagou tudo. Eu já arrumei o cabelo, fiz a make, né? Eu coloquei a farda, que é bem estranho. Gente, estojo eu esqueci na escola. Então, aqui eu vou levar uma bigode, escova de dente, um gloss, sendo um matifique. E foi isso, né? Vou deixar aqui. Também esqueci lá. Deixar a mamãe.